Ô, Janaína, uma outra questão, como é que foram os depoimentos dessa segunda-feira no Supremo, depois que o ministro Alexandre de Moraes proibiu militares de usar farda nos interrogatórios, é isso? Exatamente. O que aconteceu? 2 militares que foram interrogados hoje, eles estavam fardados com o uniforme ali do Exército, e aí o juiz que estava comandando ali os interrogatórios é um juiz que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o juiz auxiliar. Ele disse que as acusações contra eles são acusações contra os militares específicos, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Então, ele pediu respeitosamente que eles retirassem a farda e disse que foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, né? É o ministro relator ali dessas acusações. Então, esses 2 militares ali no momento, Tiago, eles precisaram trocar de roupa, inclusive os advogados deles disseram que eles precisaram pedir roupas emprestado, porque eles não tinham sido avisados, e aí pegaram roupas emprestadas, trocaram, aí sim o interrogatório começou. Então os advogados criticaram, disseram que foi constrangedor e que não houve um aviso prévio. Então, ao todo, foram interrogados hoje 10 réus. 9 são militares da ativa e da reserva do Exército, 1 policial federal, são todos ali réus do núcleo 3, que seria ali um núcleo, segundo a denúncia, que teriam agido com ações táticas para tentar executar o plano de uma tentativa de golpe. Entre os que foram ouvidos, o general Teófilo, general do Exército, que na época da gestão de Jair Bolsonaro era o comandante de operações terrestres, que teve uma reunião com Jair Bolsonaro ali no final de 2022, no Palácio da Alvorada. Ele disse, inclusive, que Bolsonaro reclamou do processo eleitoral, né? Ele estava abatido por conta de ter sido derrotado ali nas eleições, mas que não tratou de forma alguma de nenhum tipo de ruptura ali de governo, né? De uma tentativa de plano de golpe. Também foi ouvido, Tiago, o militar, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Ele é um dos quides pretos, porque dentro desse grupo ali de réus estão os chamados quides pretos, aqueles militares de operações especiais que teriam tentado executar um plano para assassinar autoridades, impedir a posse de Lula. Ele disse o seguinte, esse tenente, ele disse que ele foi o autor de um dos planos que foi encontrado para neutralizar, né, o que diz ali o plano, autoridades públicas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, juízes da Suprema Corte, ministros da Suprema Corte, dizia ali esse documento. Ele disse que foi um cenário apenas hipotético, que fazia parte de um trabalho de inteligência, com previsão dos manuais do Exército. A gente vai ouvir esse trechinho onde ele faz essa confirmação agora. Esse documento, ele é como se fosse um esboço, ele é um rascunho. Eu vou mostrar daqui a pouco, nas perguntas do meu advogado, eu vou mostrar para o senhor que ele é um estudo de cenário prospectivo que é previsto nos nossos manuais, o Manual Produção do Conhecimento de Inteligência. O oficial de inteligência, ele tem diversas possibilidades de estudo de cenário, né? O uso de um desenho operacional, ele é só uma ferramenta, ele não é um plano, ele não tem etapas para golpe de Estado, nem nada disso. Pois é, Tiago. Então, terminada a fase de interrogatórios, agora começa a fase de alegações finais ali do núcleo 2, 3 e 4, né? Cada um se refere a uma ação penal diferente. Agora abre-se aí o período para diligências adicionais e depois, então, as alegações finais, o prazo de 15 dias para a acusação e para a defesa fazerem ali as suas manifestações antes do julgamento. Tiago. A sequência do julgamento no Supremo, Janaína Camilo até daqui a pouco. Dora Kramer, essa preocupação do Supremo de coincidir o julgamento com o 7 de setembro é uma preocupação válida? E também queria que você falasse sobre essa decisão dos fardados no Supremo. Olha só, eu acho que tudo é válido em matéria de precaução, né? Porque desde a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro, super contestada, mas quando a Carla Zambelli fugiu nas barbas da Justiça, a Justiça foi acusada de ter sido leniente. A gente viu que também no 8 de janeiro que aconteceu muitas críticas por falta de previsibilidade. Então,
Toda precaução é muito boa, precaução não faz mal a ninguém, já diriam as nossas avós, junto com caldo de galinha. Então, não há problema nenhum. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando eu vi, eu achei esquisita. Eu falei, ué, mas por que isso? Só para demonstrar autoridade? Esquisito. Não... Aí, depois eu fui olhar, fui ver melhor e pensar melhor o seguinte, tem um sentido, não é ruim para os militares, para a instituição, porque realmente ali não estão sentadas pessoas individualmente. A farda, ela leva a instituição para esse ambiente. E outra, eles não estão sendo acusados de crimes militares. Não são, tanto é que o Superior Tribunal Militar resolveu que só vai tomar alguma atitude em relação aos militares envolvidos nessa tramóia toda depois que o mundo civil, que a justiça civil decidiu o que vai fazer com eles, exatamente porque não são crimes militares. Então, eu tenho a impressão, melhor, tenho certeza, que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão pensando exatamente na separação entre as pessoas, entre os indivíduos e a instituição. E sobre o 7 de setembro, Odez, é meio que o histórico aqui dos últimos anos, é isso? Pois é, Thiago, o 7 de setembro aqui no Brasil já há algum tempo, por causa dessa polarização excessiva que a gente tem vivido, né, ele tem se tornado um momento quase que crítico, né? Então, essa decisão do ministro aí, ela tem lá o seu fundamento, como a decisão da farda também. Eu vou muito ao encontro do que a Dora estava falando, porque isso tem um objetivo de uma neutralidade institucional e uma objetividade jurídica, né? Ao mesmo tempo que, ok, os militares eles podem sentir que existe ali um reducionismo simbólico em relação às fardas, é como a Dora falou, também é necessária uma objetividade jurídica em relação ao cidadão que está ali naquele momento e não em relação à corporação, né? Então, são decisões que elas provocam uma certa reflexão, obviamente elas têm os dois lados, mas no momento polarizado como a gente vive, cautela nunca é demais.